O dia que minha mãe morreu, ela fez mingau com gosto de despedida. Ela nem precisava falar. Eu senti. O jeito como ela tremia para segurar a colher, como olhava para a gente com olhos molhados, tentando sorrir. Foi ali que eu entendi que ela estava preparando mais do que café da manhã. Estava se despedindo da vida, da gente. Hoje vocês comem quentinho, ela disse, mesmo com os lábios roxos e os pés inchados. Porque amanhã, eu não sei. A panela estalava no fogo fraco. Era só fubá, água e sal. Mas naquele dia parecia banquete, porque a fome doía e a gente já não sabia o que era ter um prato cheio. Eu fiquei ali parada observando tudo, gravando cada detalhe. Aos 5 anos, eu já entendia que o mundo podia ser cruel, e que certas dores vinham sem aviso, mas outras, como aquela, davam sinais, claros. Só a gente que finge não ver. Davi e Daniel ainda dormiam. Ela não quis acordar. Quis ver a gente em paz pela última vez. Era assim que ela amava, em silêncio. Quando ela me chamou, com a voz fraca, puxei a cadeira e me aproximei da cama. Diana, escuta. Tá na hora de você saber. Ela puxou debaixo do travesseiro um caderno azul, encardido e com cheiro de coisa guardada por anos. Abri com cuidado. Lá dentro, uma carta. Uma única folha dobrada com delicadeza, como se fosse o que restava de uma história mal contada. A carta era dela, com a caligrafia firme, mesmo trêmula, e dizia o que a gente esperou a vida inteira: ouvir. O nome do nosso pai, Álvaro Brandão, homem importante. Rosto de revista, empresário conhecido na cidade. E nós, os filhos que ele fingia que nunca existiram. Ela contou que o amou, que acreditou nas promessas dele, que, quando soube que estava esperando trigêmeos, ele recuou. Desapareceu. E ela teve medo. Medo de nos ver rejeitados, de nos ver machucados por um mundo que já era duro demais. Procurem por ele, se quiserem. Eu não consegui, mas talvez vocês consigam. Foi a última coisa que ela escreveu. 3 dias depois, mamãe morreu no mesmo colchão que a gente dormia. No mesmo canto onde nos embalava nas noites de frio, quando não havia coberta para todo mundo. Morreu com a mão na minha, sem grito, sem socorro. Só nós 3 e tia Neia, a vizinha que sempre fez o que pôde com o que não tinha. O enterro foi simples. A ajuda veio de doações da igreja e vizinhos. No caminho de volta, ninguém falava. Mas eu sentia no ar que alguma coisa tinha mudado, em mim. E quando atravessamos o portão de casa, chamei Davi e Daniel e sentei os dois no chão duro da cozinha. Ela contou quem é nosso pai e deixou isso pra gente. Mostrei a carta. Davi leu inteiro, com os punhos cerrados. Daniel fechou os olhos no fim, sem conseguir falar nada. O silêncio doeu mais do que qualquer grito. Até que Davi disse: se esse homem existe, ele vai olhar na nossa cara, nem que seja para negar. E foi assim que decidimos ir até ele. Sem dinheiro, sem apoio, sem nada, só com a coragem que vem da ausência, da fome, da raiva, do amor que ninguém quis dar pra gente. Pegamos o que sobrou do vale-transporte da escola e fomos até o bairro Nobre. Depois seguimos a pé. O caminho parecia longo demais. A cidade era outra. Muros altos, ruas limpas, carros que brilhavam. E a mansão parecia um castelo. Portão preto, câmeras por todos os lados. O nome dele na placa de ferro. Davi respirou fundo. Daniel segurou minha mão. E eu apertei a campainha. Residência Brandão, disse a voz metálica. Viemos. Falar com o Sr. Álvaro. É urgente. Silêncio. Depois, a resposta. O Sr. Álvaro não está. Voltem outro dia. Clique, desligaram na nossa cara. Segundos depois, um segurança apareceu. Nos olhou como se fôssemos lixo. Já pra fora. Aqui não é lugar pra esse tipo de gente. E foi ali, com a carta da minha mãe no bolso e a alma rasgada por dentro, que eu prometi. Esse homem ainda vai saber quem somos. Nem que o mundo precise ouvir a nossa dor. A gente ficou ali, parados, como se tivesse levado um tapa no rosto sem saber de onde veio.
O portão da mansão do senhor Álvaro Brandão tinha se fechado como uma sentença. A gente não pertencia àquele lugar. E eles fizeram questão de deixar isso claro. Mas não foi o portão que doeu. Foi a indiferença. O desprezo frio na voz daquele segurança. O silêncio ensaiado do interfone. O gosto de humilhação que ficou grudado na garganta. Daniel foi o primeiro a se afastar. Vamos embora. Já entendi tudo. Ele falava tentando parecer calmo, mas os olhos dele estavam vermelhos. Davi, por outro lado, encarava o portão como quem encara um inimigo de guerra. O punho cerrado, os dentes travados. Ele estava lá. Eu sei que estava. Eu senti. Eu fiquei entre os dois, tentando respirar fundo, tentando não chorar. Eu precisava manter a cabeça fria, porque se eu desmoronasse, a gente desabava junto. Voltamos andando, em silêncio. Era longe. O sol pesava, nas costas e as pernas doíam. O corpo cansava, mas o que doía de verdade era a alma. Parecia que a gente tinha levado um não do mundo inteiro, que nem o direito de perguntar por ele a gente tinha. E ele sequer teve coragem de abrir a porta. Nem um olhar, nem uma pergunta. Nada. Tia Néia estava sentada na calçada quando a gente chegou. Ela viu na hora que não tinha dado certo. Ele não quis nem ouvir? Perguntou baixinho. Davi só balançou a cabeça. Eu me sentei ao lado dela e entreguei a carta. Ela leu devagar, passando o dedo por cada linha como se quisesse sentir a dor da minha mãe. Eu conheci esse homem. Antes de vocês nascerem, ela era apaixonada por ele, Diana. Cega. Mas ele sumiu assim que soube da gravidez. Então ele sabia? Eu perguntei, mesmo já imaginando a resposta. Sempre soube. Foi como se o chão abrisse sob meus pés. Aquilo não era só rejeição, era abandono consciente, era desprezo calculado. Naquela noite, o jantar foi silêncio. Um prato de arroz requentado dividido por 4. Daniel não quis comer. Davi passou a noite toda na laje, olhando para o céu. E eu fiquei sentada na beira da cama com a carta no colo, tentando entender como alguém podia virar as costas para os próprios filhos e dormir em paz num travesseiro de penas. No dia seguinte, Davi teve uma ideia. E se a gente voltar? Mas dessa vez com a Clotilde. Quem? Eu perguntei. A mulher que abriu a janela do segundo andar. Eu vi. Ela ficou nos olhando. Acho que era a governanta. Daniel resmungou. E você acha que alguém que vive naquela bolha vai dar atenção pra gente? Ela viu a carta na minha mão. Talvez, se a gente conseguir falar com ela, pelo menos ela pode confirmar se ele é mesmo quem a mãe disse que é. Eu topei na hora. E lá fomos nós de novo, no fim da tarde, com as roupas ajeitadas do jeito que deu. Eu tinha um jeans limpo, rasgado no joelho, e uma blusa branca emprestada por tia Néia. Davi penteou o cabelo 1000 vezes. Daniel estava visivelmente mais tenso que da primeira vez. Chegamos perto da mansão, mas desta vez não fomos direto ao portão. Ficamos do outro lado da rua, observando. Passaram-se mais de 20 minutos até que ela apareceu. No alto da sacada. Morena, cabelos presos num coque firme, com um olhar que cortava. Era ela. Clotilde. Eu atravessei a rua sem pensar e gritei. Dona Clotilde, por favor, eu só preciso que leia isso. Ela me olhou por alguns segundos, depois entrou. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Quando o portão lateral se abriu, eu quase não acreditei. Ela veio até mim com passos decididos. Pegou a carta das minhas mãos, leu 2 linhas e suspirou. Voltem amanhã, às 7 da manhã. Eu não posso prometer nada, mas vocês merecem ser ouvidos. Foi tudo o que ela disse antes de virar as costas e desaparecer por trás do muro. Davi sorriu pela primeira vez em dias. Daniel se encostou no meu ombro. E eu senti uma pontinha de esperança acender. Pequena, mas viva. Talvez, só talvez, alguém lá dentro ainda tivesse um pouco de coração. Eu nem dormi naquela noite. Fiquei deitada olhando o teto furado do barraco, ouvindo os pingos da chuva que começou de madrugada e parecia querer testar nossa coragem.
A promessa da Clotilde martelava na minha cabeça. Voltem amanhã, às 7. Aquilo podia ser tudo, ou nada. Mas mesmo sem garantias, era a primeira vez que alguém do outro lado do muro dizia: vocês merecem ser ouvidos. Acordamos antes do sol. Tia Néia já estava de pé e fez café fraco com pedaços de pão, dormido que ela pegou na padaria da esquina. Comam alguma coisa, vocês vão precisar de força. Davi agradeceu com um aceno. Daniel mal tocou no pão. Eu estava tão ansiosa que sentia um nó no estômago. Fomos a pé. A cidade ainda acordava quando chegamos ao Portão Preto. A mesma entrada imponente, a mesma placa dourada. Mas dessa vez parecia menos intransponível. Às 7 em ponto, o portão lateral se abriu. Clotilde nos esperava. Estava com uma roupa discreta e um olhar firme, mas não duro. Olhou para os três e disse sem rodeios: venham, rápido, antes que alguém veja. Entramos. O jardim era tão perfeito que dava até vergonha de pisar na grama. O chão brilhava. Tudo cheirava a perfume caro e a limpeza demais. Eu tentava não olhar para o lado, mas era impossível não sentir o contraste. Parecia que tínhamos atravessado da miséria para um palácio. Mas o mais sufocante era o silêncio. Um silêncio pesado, calculado, como se não fôssemos bem-vindos, mesmo ali dentro. Clotilde nos levou até a cozinha dos funcionários. Era grande como nossa casa inteira. Serviu um copo d'água para cada um e sentou. Eu li a carta inteira ontem à noite. E eu lembro da sua mãe. Meu coração parou. Ela era diferente, tinha brilho no olhar. Quando ela começou a vir aqui, eu sabia que não era só trabalho. Daniel ergueu os olhos. Então é verdade? Clotilde respirou fundo. É, eu vi quando... Os dois se envolveram. Álvaro nunca assumiu publicamente, mas ela vinha sempre. E um dia, simplesmente parou. Davi se adiantou. Ele sabia da gravidez? Clotilde olhou para mim antes de responder. Sabia. E teve medo. A família pressionou. Disse que 3 filhos de uma mulher da periferia iriam arruinar tudo o que ele construiu. E ele recuou. As palavras dela eram navalhas. E, ao mesmo tempo, alívio. Porque, por mais que doesse, era melhor uma verdade cruel do que uma dúvida eterna. Clotilde levantou e foi até uma gaveta. Voltou com uma foto pequena, dobrada nas bordas. Isso aqui foi tirado numa das festas que ela serviu aqui. Álvaro ainda não sabia que ela estava grávida, mas olha o jeito como ele olha para ela. Eu segurei a foto com cuidado. E sim, havia ternura no olhar dele. Mas aquilo ficou no passado. E agora? Perguntei, com a voz falhando. Ele vai falar com a gente? Clotilde abaixou os olhos. Ontem à noite, quando contei, ele mandou esquecer. Disse que era coisa antiga, que não podia se envolver. Mas eu vi vocês. Eu olhei nos olhos de cada um. E sei que ele está errado. Por isso, vou tentar outra coisa. Ela pegou a carta de mamãe, guardada com delicadeza numa pasta, e disse que conhecia um jornalista da velha guarda. Alguém que talvez se importasse mais com verdade do que com fofoca. Se ele topar ouvir vocês, a história vai sair. E talvez, só talvez, Álvaro se veja obrigado a encarar o que esconde há 17 anos. Davi se levantou. A senhora tem certeza que quer fazer isso? Ela respondeu sem hesitar. Tem coisas que a gente precisa fazer, mesmo quando custa caro. Saímos da mansão com a carta protegida num envelope e uma fagulha de esperança acesa. Pela primeira vez, não estávamos sozinhos. Tínhamos uma aliada lá dentro. E mais do que isso, tínhamos uma história que precisava ser contada. No caminho, de volta, Daniel perguntou: e se ninguém acreditar na gente? Eu olhei para ele e disse a única coisa que fazia sentido. Eles não precisam acreditar agora, mas vão ouvir. E quando ouvirem, ele não vai poder se esconder atrás daquele portão nunca mais. 2 dias depois, eu estava sentada na recepção de um jornal velho, com cheiro de papel úmido e café requentado, olhando para o teto descascado e me perguntando se aquilo tudo faria algum sentido. Clotilde tinha conseguido marcar uma conversa,
com um jornalista que confiava há anos. Um homem de poucos amigos, muitos inimigos e uma reputação construída com coragem. O nome dele era César Nogueira. E ele nos ouviu. Levamos a carta da mamãe, a foto desbotada e o que tínhamos, a nossa história. César não falou quase nada durante a entrevista. Só ouvia, anotava. Às vezes soltava um seco. E quando Daniel falou sobre a tentativa de contato com Álvaro, sobre a porta na cara, sobre o segurança nos tratando como lixo, o olhar dele endureceu. Vocês têm alguma prova de que esse homem é o pai de vocês? Ele perguntou. Davi olhou para mim e eu respondi com firmeza. Temos o que nossa mãe escreveu, e o rosto dele, o nosso. A senhora Clotilde pode confirmar. César cruzou os braços, pensativo. Se eu publicar isso, vou mexer com gente. Grande. Mas tem histórias que não dá para engolir calado. 3 dias depois, a matéria saiu. Primeira página do caderno local. Foto nossa, tirada no corredor do jornal, com os olhos firmes, cansados e carregados de verdade. O título, Trigêmeos. Afirmam ser filhos de Álvaro Brandão, a carta que pode abalar um império. A notícia se espalhou como incêndio em mato seco. Em poucas horas, estávamos em sites, blogs, programas de rádio. Nossa casa virou ponto de peregrinação de curiosos, vizinhos e gente que só queria confirmar se era verdade. Davi ficou nervoso. Daniel se escondeu. E eu tremia por dentro, mas mantive o olhar reto. Aquilo já não era só sobre a gente. Era sobre todas as vozes que sempre foram silenciadas. No outro lado da cidade, o impacto foi imediato. Álvaro Brandão convocou uma reunião de emergência. A assessoria de imprensa dele soltou uma nota curta, negando tudo. Boatos infundados, tentativa de extorsão emocional, fake news. Era assim que eles tratavam nossa existência, como uma mentira conveniente. Clotilde ligou no fim do dia. Disse que a casa virou um campo de guerra, que Álvaro estava furioso e que o advogado dele, um tal de Marcelo Gouveia, queria abrir um processo contra a gente por difamação. Davi perdeu a paciência. Ele devia era nos processar por ter abandonado 3 filhos, isso sim. Mas no meio daquele caos, veio uma notícia inesperada. César tinha conseguido, sem que ninguém soubesse, recolher um fio de cabelo de Álvaro, deixado em uma escova no escritório da mansão. Ele entregou o material a um laboratório independente. A coleta foi legal. E o exame, irrefutável. Resultado, positivo. Álvaro Brandão era o nosso pai. Biologicamente. Oficialmente. Comprovadamente. Eu sentei no chão da sala quando ouvi aquilo. A ficha demorou a cair. A confirmação que a gente esperou por toda a vida estava ali, diante de nós. E mesmo assim, ele preferia nos negar. César não perdeu tempo. Publicou uma segunda matéria no dia seguinte, com o laudo do exame. Foi a explosão. Gente que antes duvidava, agora queria saber mais. Influenciadores comentavam, programas de TV ligavam. E Álvaro? Álvaro desapareceu. Cancelou compromissos, sumiu das redes. Marcelo, o advogado, ligou para César e ameaçou processar o jornal. Mas ele sabia que não havia como apagar a verdade. As ações da empresa de Álvaro começaram a cair. Patrocinadores exigiram explicações. Investidores pressionaram. E então, um ex-funcionário surgiu, um homem chamado Ezequiel, que trabalhou como motorista da família há quase 2 décadas. Ele gravou um vídeo de rosto limpo dizendo: "Eu fui testemunha. Eu levei a mãe desses jovens para a casa do Dr. Álvaro várias vezes. Ele sabia de tudo." E mandou calar. O vídeo viralizou. Milhares de comentários. Gente revoltada, gente emocionada, gente como a gente. Pela primeira vez, a balança pesava do nosso lado, mas mesmo com tudo exposto, ele ainda não apareceu. Ainda não disse uma palavra. Ainda se escondia atrás de paredes de luxo e silêncio. E foi nesse vazio que a ideia começou a crescer dentro de mim. A verdade já tinha vindo à tona. Agora,
Era hora de fazer ele olhar para ela. Olhar para a gente. Nem que fosse diante de um país inteiro. Eu nunca tinha visto Davi chorar daquele jeito. Nem quando mamãe morreu. Nem quando dormimos no chão, sem comida, esperando o dia amanhecer. Mas naquela noite, depois do exame publicado, depois da avalanche de notícias, depois de Ezequiel quebrar o silêncio de anos, ele chorou. Em silêncio, com os ombros tremendo e o rosto coberto pelas mãos. E eu entendi. A dor dele não era só pela rejeição. Era pelo tempo perdido. Pelos abraços que não tivemos. Pelas perguntas que ficaram no escuro por 15 anos. Daniel passou a madrugada inteira acordado, andando pela casa. O que mais ele precisa para admitir? Ele repetia, como um disco riscado. E eu? Eu fiquei sentada no canto do quarto, abraçada àquela velha carta. A letra da mamãe parecia ter ganhado vida. Como se ela estivesse ali, dizendo pra gente não desistir. Procurem por ele, se quiserem. Eu não consegui. Mas talvez vocês consigam. Na manhã seguinte, o caos aumentou. As redes sociais ferviam. A imprensa montou plantão na frente da mansão de Álvaro Brandão. Mas nada. Nenhuma declaração. Nenhuma resposta. Só silêncio. Um silêncio que agora gritava. Que agora acusava. Que agora confirmava tudo. Foi Marcelo, o advogado, quem apareceu primeiro. Em entrevista coletiva, tentou desmentir o exame. Disse que o material tinha sido obtido sem autorização, que poderia ser contestado. Mas o público não comprava mais essa versão. As pessoas queriam ouvir o próprio Álvaro. Ele, o pai, o empresário, o homem que passou a vida construindo uma imagem de integridade, enquanto negava 3 filhos do lado de fora da muralha. Clotilde nos ligou naquela tarde. A voz dela vinha embargada. Ele está acuado, não sai do quarto desde ontem. Disse que não vai se pronunciar, mas eu o conheço. Está prestes a ceder, só não sabe como. Então força ele a olhar pra gente. Davi respondeu firme. Faz ele ouvir, nem que seja por vergonha. Clotilde fez silêncio, depois soltou. Talvez seja a hora de vocês irem até ele, mas não como filhos, como a verdade que ele não pode mais esconder. Na manhã seguinte, vestimos as roupas mais limpas que tínhamos. Davi com a camisa branca que usava na escola. Daniel com o tênis velho lavado à mão. Eu prendi o cabelo, coloquei o jeans menos rasgado e a mesma blusa que mamãe tinha me dado no último aniversário. A imprensa nos viu chegando. Microfones, câmeras, flashes. Vocês são os filhos? Como se sentem sendo negados? O que esperam dele agora? A gente não respondeu. Apenas seguimos até o portão da mansão, que já não parecia tão distante. Clotilde nos esperava. Nos fez entrar pelos fundos. Levou a gente até uma sala pequena, silenciosa, com cortinas fechadas. Esperem aqui. Foram os minutos mais longos da minha vida. Quando a porta se abriu, ele entrou. Álvaro Brandão, o homem das revistas, dos comerciais, dos discursos em auditórios. Mas ali parecia menor, o rosto abatido, os olhos fundos. O terno impecável não escondia o peso da vergonha. Ele nos olhou, um por um, como se procurasse algo familiar, ou como se tivesse medo do que ia encontrar. Então é verdade. Ele sussurrou, quase sem ar. Davi deu um passo à frente. Não é mais sobre o que você acredita, é sobre o que o mundo já sabe. Daniel tirou do bolso o laudo do DNA e colocou na mesa. Se ainda restava dúvida, tá aqui. Eu fui até ele. Tirei a carta da mamãe da bolsa. Coloquei nas mãos dele. Essa é a única resposta que você devia precisar. Álvaro leu. As mãos tremiam. Quando terminou, abaixou a cabeça e cobriu o rosto. O silêncio foi interrompido por um choro abafado. Ele não disse que nos amava. Não disse que se arrependia. Mas pela primeira vez, não tentou negar. Eu errei. Com a mãe de vocês. E com vocês. Tentei apagar o passado. Mas vocês são ele inteiro. Foi tudo. Mas naquele momento, eu vi. Vi a muralha ruir. Vi o homem que ele escondeu por anos.
E vi, pela primeira vez, não só o pai que faltou, mas o homem que talvez agora começasse a existir. Aos 15 anos, ninguém devia estar no centro de uma guerra pública. Mas lá estávamos nós. Eu, Davi e Daniel, jogados na arena do julgamento alheio, com o rosto estampado em manchetes e o coração moído por dentro. Era como se o mundo inteiro estivesse assistindo à nossa dor. Mas só poucos realmente sentissem. Depois do encontro com ele, Álvaro Brandão, a imagem daquele homem ajoelhado diante da carta da minha mãe não saiu mais da minha cabeça. A gente não ouviu um pedido de desculpa, nem uma promessa de reparação. Mas naquele silêncio engasgado, eu percebi. Ele sabia. Ele sempre soube. E agora, com tudo exposto, a máscara começava a rachar. O problema era que ele ainda não tinha falado com o mundo. Enquanto a gente respirava cada pedaço da verdade, ele permanecia trancado, escondido atrás de advogados, de notas frias, de silêncios calculados. Só que o tempo dele estava acabando, e o nosso estava só começando. Naquela manhã, o telefone de tia Neia tocou. Era Clotilde. Ele vai dar uma entrevista coletiva hoje à tarde, ela disse. A pressão ficou insuportável. Ele sabe que não tem mais como fugir. Meu coração disparou. Ele vai falar sobre a gente? Não sei, Diana, mas é a chance. Estejam lá, com dignidade, do jeito que sua mãe estaria. Eu tremia por dentro. A gente não tinha roupa nova, nem sapato bonito, mas tinha verdade, tinha coragem, e tinha 15 anos. 15 anos e o peso de uma vida inteira negada. Chegamos ao auditório da empresa dele antes de todo mundo. César Nogueira conseguiu que deixassem a gente entrar e ficar nas primeiras fileiras. O lugar era enorme, com cadeiras acolchoadas, ar-condicionado gelado e cheiro de lugar onde a gente normalmente não teria espaço. Mas ali estávamos, de pé, firmes, mesmo com a alma tremendo. Davi segurava a carta. Daniel, o laudo do DNA. Eu segurava a foto da mamãe. 3 provas, 3 filhos, 3 verdades. A imprensa começou a chegar. Fotógrafos, repórteres, cinegrafistas. Um burburinho enchia o espaço. E então, o palco foi iluminado. Álvaro entrou. Terno azul marinho, gravata discreta, rosto abatido. Um homem cercado de poder. E agora, cercado de verdades. Ele parou diante do microfone. Respirou fundo. A sala silenciou. Eu podia ouvir o coração do Daniel batendo do meu lado. E o meu parecia que ia explodir. Boa tarde a todos. A voz dele era firme, mas os olhos estavam diferentes. Nos últimos dias, meu nome foi exposto em uma situação que exige mais do que um comunicado oficial. Exige presença. E exige verdade. Ele parou, olhou para frente, e os olhos dele se encontraram com os meus. Por um instante, o mundo parou. Há 15 anos, eu cometi o maior erro da minha vida. Me afastei de uma mulher incrível. Fugi de uma responsabilidade que me transformaria se eu tivesse tido coragem. Me escondi atrás de uma vida construída para agradar os outros, enquanto negava a mim mesmo o que havia de mais verdadeiro. Ninguém respirava. Davi, Daniel e Diana. São meus filhos. As palavras dele ecoaram como um trovão. E eu não posso mudar o passado, mas posso escolher como vou viver o que resta do futuro. Eu senti minhas pernas fraquejarem. Davi abaixou a cabeça, os olhos cheios. Daniel chorava, mas segurava, firme. O mundo inteiro agora sabia. Não havia mais como negar. A coletiva seguiu com perguntas, algumas duras, outras sensacionalistas. Mas a frase dita por ele ficou martelando nos noticiários, nos jornais, nas redes sociais. Eles não vieram atrás de dinheiro. Vieram atrás da verdade. E eu devo isso a eles. Quando saímos do prédio, a multidão nos cercou. Luzes, microfones, gritos. Mas pela primeira vez, ninguém nos chamava de mentirosos. Ninguém ria. Ninguém virava o rosto. Um repórter me perguntou: "E agora, Diana? O que vocês sentem?"
Olhei para o céu, respirei fundo e respondi. A gente sente que a nossa história começou a ser escrita com a verdade. Doa a quem doer. Faziam 2 dias desde a coletiva. 2 dias que pareciam meses. A verdade tinha sido dita em voz alta, diante de câmeras e repórteres, mas isso não significava que tudo se consertaria de uma hora para outra. A ferida aberta por 15 anos não cicatriza com uma frase bem construída. Ainda mais quando essa ferida sangra dentro de 3 adolescentes que passaram a vida sendo invisíveis. Mas uma coisa era certa: o mundo agora sabia quem éramos. E ele também. Na tarde seguinte, Clotilde nos ligou. Disse que Álvaro tinha deixado uma casa para a gente ficar. Não era mansão, não tinha luxo, mas era limpa, espaçosa, com cama para cada um, chuveiro quente e até uma geladeira cheia. Tia Néia foi com a gente. Quando entramos, ela olhou ao redor e murmurou: "Parece que a dignidade também tem endereço." A gente ficou em silêncio, tentando acreditar que aquilo era real. Davi largou a mochila no chão da sala e respirou fundo. "Não é sobre dinheiro, nunca foi." Daniel, com os olhos cheios, respondeu: "Mas é bom pela primeira vez não dormir com fome." Eu caminhei até o quarto. As paredes eram brancas, lisas, sem rachaduras. O colchão cheirava a novo. E, ali pela primeira vez na vida, eu chorei de alívio. Sozinha, deitada de lado. Chorando tudo o que não chorei quando mamãe morreu. Quando fomos rejeitados. Quando a carta pesava mais que a mochila da escola. Nos dias seguintes, Álvaro começou a visitar a gente. Ele vinha com Clotilde, sempre de terno, sempre meio desconcertado. Parecia não saber onde colocar as mãos, como falar com a gente, o que fazer. Mas ele estava tentando, e por mais difícil que fosse aceitar, aquilo era um começo. No terceiro dia, ele chegou com um álbum de fotos antigas. Sentou-se à mesa e disse: "Eu não estive em nenhum aniversário, mas talvez vocês queiram ver como era minha vida, antes de tudo." Davi foi o primeiro a puxar uma cadeira. Daniel ficou de pé. Eu sentei por último. E ali, folheando página por página, a gente viu um homem que a gente não conhecia. Um homem jovem, sorrindo com a minha mãe numa foto que Clotilde guardou em segredo. E foi ali, naquela imagem, que eu vi. Ele a amou. Um dia, ele a amou de verdade. A partir daquele dia, as visitas se tornaram mais frequentes. Álvaro passou a buscar a gente para almoçar em lugares simples, longe dos holofotes. Nada de repórteres, só nós. Às vezes ele tentava brincar. Outras, fazia perguntas bobas, como se quisesse voltar no tempo. "Qual é a comida preferida de vocês? Vocês torcem para que time? Já pensaram no que querem ser?" Daniel era o mais fechado. Respondia pouco, quase sempre de cabeça baixa. Davi era mais prático. Tentava manter o equilíbrio, como sempre. E eu observava. Tentava entender se o que ele queria era mesmo se aproximar ou apenas aliviar a culpa. Até que, numa tarde, ele chegou com algo que eu não esperava. Um envelope. Dentro, os documentos do Fundo de Assistência Social que ele criou em nome da nossa mãe. Um projeto para atender mães solteiras, com apoio jurídico e psicológico, em comunidades carentes. É o mínimo que posso fazer, pelo que neguei a ela e a vocês. Foi a primeira vez que Daniel o olhou de verdade e disse: "Se você tivesse feito isso antes, talvez ela ainda estivesse viva." O silêncio que seguiu foi pesado, mas necessário. A gente não perdoou ali. O perdão é coisa que leva tempo, mas começamos a ver que havia arrependimento real, que ele não podia mudar o passado, mas estava tentando construir um presente menos vergonhoso. Naquela noite, Álvaro nos levou até a laje da casa. De lá, dava para ver a cidade inteira. Ele apontou as luzes, os prédios e disse: "Vocês nasceram num mundo que tentou apagar vocês, mas agora vocês brilham por conta própria." E ali, em silêncio, nós 3 sentados no chão, o vento batendo, nos rostos e as luzes da cidade piscando ao fundo, eu senti que pela primeira vez
A vida estava começando a devolver o que tinha nos tirado. No fim da tarde, a gente chegou ao orfanato com passos calmos e coração apertado. Fazia tempo que não voltávamos àquele bairro, onde a infância era feita mais de ausência do que de brinquedos. Mas agora, a convite do projeto social que levava o nome da mamãe, estávamos ali, não mais como os invisíveis de antes, mas como símbolo de uma história que muitos fingiram não ver. Clotilde nos esperava no portão. O sorriso dela era discreto, mas cheio de significado. Nos levou até o pátio, onde outras crianças nos aguardavam, algumas tímidas, outras curiosas. Álvaro já estava lá, ao lado de educadoras, com a mesma expressão de alguém que ainda não se acostumou a não ter controle de tudo. Eles são os filhos de Marina, alguém sussurrou no fundo, e eu senti um arrepio na espinha. Ouvir. O nome da minha mãe, sendo lembrado em voz alta, com respeito, doeu e aqueceu ao mesmo tempo. Daniel ficou mais à parte, como sempre. Davi logo foi conversar com um menino que jogava bola descalço. E eu caminhei devagar, olhando cada detalhe, sentindo os olhos das crianças nos seguindo, tentando entender quem éramos e por que estávamos ali. Foi quando vi, sentada num canto, com um livro no colo e o cabelo preso por uma fita azul, estava uma garotinha de uns 6 anos. Ela tinha os olhos puxados, a pele clara e uma pulseira no braço direito. Uma pulseira, idêntica à que a mamãe me deu quando eu tinha a mesma idade. Parei. Meu coração disparou. Me aproximei com cuidado. Ela me olhou, desconfiada. E antes que eu dissesse qualquer coisa, ela apontou para a pulseira e falou: "Essa aqui era da minha mãe. Disseram que ela sumiu." Eu sentei ao lado dela, ainda sem entender se era coincidência ou um sinal. "Como você se chama?" "Marina." Igual a minha mãe. O nome explodiu dentro de mim como um trovão mudo. Senti os olhos arderem. Davi se aproximou, notou meu olhar e abaixou devagar. Daniel veio em seguida. "Diana?" Ele sussurrou. Ela tem a pulseira." O nome. E esse olhar. Álvaro se aproximou também. Ficou em silêncio, olhando a menina como quem reconhece algo que nem sabia que existia. Foi Clotilde quem falou primeiro. "Essa criança chegou aqui há alguns meses, abandonada. Disseram que a mãe desapareceu, que ninguém mais voltou para buscar. Ficamos em silêncio. O vento balançava os cabelos dela, e eu só pensava na minha mãe, no jeito como ela sorria pra gente mesmo quando o mundo era injusto. E pensei, talvez, no fim das contas, ela nunca tenha deixado a gente. Talvez o amor dela continue ecoando, em cada gesto, em cada encontro que a vida coloca no caminho. Não sabemos se aquela menina tinha algum laço de sangue conosco. Mas eu senti. Lá no fundo, eu senti que havia algo ali que não podia ser explicado, com exame nenhum, só com o coração. Na volta para casa, dentro do carro, Álvaro dirigia em silêncio. Pela primeira vez, não parecia distante. Parecia um homem tentando acertar. Davi cochilava no banco de trás. Daniel olhava pela janela. E eu, encostada no vidro, só pensava em uma coisa. A gente passou por tudo o que passou porque acreditou em algo maior do que a dor. A verdade. E essa verdade nos levou até ele. Mas mais do que isso, nos levou até nós mesmos, porque mesmo quando tudo parecia perdido, quando a fome batia, quando a humilhação feria, a gente nunca deixou de ser família. E esse é o tipo de laço que nunca se quebra. A verdade pode doer, sim, mas esconder a verdade destrói. Álvaro passou anos fugindo das consequências de suas escolhas, enquanto 3 filhos cresciam em silêncio, carregando a ausência como herança. No fim, ele teve a chance de consertar, mesmo que tarde. E você, se estivesse no lugar dele, teria tido coragem de abrir o portão quando eles tocaram a campainha? Ou teria virado as costas, mais uma vez, fingindo que não era com você? Clique no vídeo que está na tela agora e continue essa jornada de autoconhecimento com outras histórias que vão tocar seu coração. E se você acredita que a verdade transforma, mesmo quando dói,
Se inscreva no canal para não perder nenhuma história como essa. Até a próxima!